perguntei aí, ó, Yasmine, Vitor, Luna, me respondam. O Miguel, acho que o Miguel caiu, acho que ele deu uma saída da live. Me respondem aí. Vocês sabem o que é nacionalismo? Podem me responder aí no bate-papo ou ligar o microfone mesmo. Vocês que mandam. O que é nacionalismo? Gente, eu preciso. As minhas residentes lindas, se quiserem falar também, fica à vontade. Vitor, Luna, Yasmine, o que é nacionalismo? Sei não. Quando uma pessoa fala para você assim, nossa, qual é a sua nacionalidade? Olha lá na identidade de vocês. Qual é a nacionalidade de vocês? Vocês não sabem qual é a nacionalidade? Vocês nasceram aonde? Então, vocês, a nacionalidade de vocês é? Brasileira, né, gente? Nacionalismo vem de nação, tá? O que é essa nação? Quando a pessoa fala para você assim, nossa, você parece que não gosta do seu país, você não é patriota, ou seja, você não defende a sua nação, a sua nacionalidade, o seu povo, os seus costumes, entendeu? Então, vem disso aí. Então, nacionalismo está relacionada à nação, à nacionalidade, onde você nasceu aí. No caso da gente aqui, somos brasileiros. Só que uma vez um professor meu comentou, não sei se é verídico, porque eu nunca procurei pesquisar mais a fundo esse fato, mas está aí uma boa ideia depois para mim fazer. Vou até anotar. Uma vez um professor meu disse em sala de aula mesmo, explicando que a origem da palavra brasileiro, ela vem do ato do brasileiro de roubar. Então, antigamente, lá na época dos portugueses no Brasil, quando a pessoa falava assim, fulano de tal é brasileiro, não era ser brasileiro de nação, mas sim que ele passava a mão naquilo que não é dele. Então, como eu disse, não sei se isso é verídico, tá? Tá aí uma coisa depois para pesquisar, para a gente descobrir se é ou não. O que é nação? O que é nação? Como é que se faz uma nação? Bom, uma nação, ela se constrói através da sua sociedade, do indivíduo, das pessoas. Então, através disso, que temos uma nação. São povos de diferentes culturas, diferentes etnias, diferentes linguagens, convivendo em um espaço só. Tá, professora, mas somos brasileiros, então geralmente falamos português, sim. Mas já parou para pensar que tem muitas pessoas que não são do Brasil, mas moram aqui, faz parte da nossa nação? Ela pode não ter a sua nacionalidade descrita lá na sua identidade como brasileira, mas a partir do momento que aquela pessoa mora aqui no Brasil, ela já faz parte da nossa nação, então ela faz parte da nossa sociedade, tá? Então, é o conjunto disso tudo. Lá na definição espanhola, que teve em 1884, eles diziam que, presta atenção na leitura, um Estado ou corpo político que reconhece um centro de governo comum, o território constituído por seus habitantes considerados como um todo. Ou seja, lá em 1884, a Espanha definiu que uma nação é aquilo que se constitui um todo, ou seja, tudo que envolve, é o que eu falei para vocês, a cultura, a linguagem, religiosidade, as etnias. Então, todo esse conjunto constrói uma nação. Já o significado brasileiro, o que é esse significado brasileiro aí? Atual, ou seja, atualmente. É a comunidade humana fixada, em sua maioria, num mesmo território, língua, origem e história comuns. Assim como uma cultura também comum, caracterizada geralmente uma nação. Nação é um termo vago,
A nacionalidade existe porque um determinado grupo se considera formador de uma nação. As nações que se governam a si mesmas, independentemente, formam estados. Ou seja, qual que é a diferença entre a visão espanhola e a visão brasileira? Na visão espanhola, aqui fala que ele considera um conjunto todo, ou seja, é um todo. Já na visão brasileira, eles destacam que somente, tá, uma comunidade humana fixada em um território, que fala a mesma língua, que tem a mesma origem, que tem a mesma histórias em comuns, que somos nós brasileiros, as nossas histórias são comuns, uma do outro, não a pessoal, mas a história da nossa nação é a cultura e também, né, caracteriza aí em uma nação. Então, a visão espanhola ela é completamente diferente da visão brasileira. Quem está certo na história? Ninguém, gente. Nação é o todo. Então, por mais que aqui fala que é um todo e aqui especifica, quando você especifica que é uma comunidade humana, Biporá é uma comunidade, Cruzeirinho é onde vivem as pessoas, é um todo, é um conjunto, tá? Lá no contexto europeu do século XIX, o crescimento demográfico, menos de 200 milhões de pessoas do século XVIII para pouco mais de 400 milhões no século XIX. Ou seja, aqui no século XVIII tinha 200 milhões de pessoas, tá? E quando foi no século XIX, isso duplicou, foi para 400 milhões de pessoas. Deslocamentos populacionais de enormes proporções, desenvolvimento urbano e industrial, migração para outras regiões do globo. Quando eu falei para vocês que ser uma nação é um conjunto, já pararam para pensar que não temos uma linhagem única, que somos descendentes, somos um povo misto, tá? Não somos uma única pureza, não somos um único grupo, somos um povo misto, cheio de diversidade étnicas. Na nossa veia aí corre sangue espanhol, português, índio, africano. É uma mistura muito linda, tá? É uma mistura muito linda de se ver. Então, não tem como você falar, eu sou 100% brasileira. Ser 100% brasileira é ter essa mistura maravilhosa que temos aí hoje com pessoas lindas e maravilhosas existentes no mundo. Lisboa, aqui eu trouxe essa imagem para vocês verem no final do século XIX, como é que era Lisboa. O que em Lisboa vocês destacam aí como uma nação, uma formação de uma nação? Por que Lisboa é uma nação? Pelas pessoas, né? O indivíduo. Se fosse apenas uma cidade cheia de prédios e ninguém habitasse aqui, seria uma nação? Não. Então, o que constitui uma nação é a sua população. No início do século XX, mais da metade da população da Europa Ocidental já vivia em cidades. Essa população era atraída pelas oportunidades geradas pela industrialização. Isso quer dizer que, em menos de 100 anos, a população que antes era predominantemente rural passou a ser urbana. Isso a gente já conhece um pouco, porque a gente estudou quando a gente falava sobre o desenvolvimento industrial, né? As pessoas deixaram o meio rural, deixaram a zona rural para trabalhar no meio urbano. Antigamente, tudo vinha da produção rural. Tudo. Tudo era do meio rural. E aí, com o crescimento, desenvolvimento das cidades, foi se expandindo, foi crescendo, as pessoas foi deixando o meio rural e foi migrando para as fazendas. Então, começou-se a ter mais empresas, mais indústrias, gerando mais empregos, e as pessoas foi deixando ali o meio urbano. Então, começou a ter uma certa escassez de trabalhador rural. Claro que ainda existia, mas era bem pouca, né? Uma rua de um bairro pobre de Londres, essa é a gravura de Doré,
de 1872, uma rua pobre. O que significa ser uma rua pobre? Aonde pessoas, né, que largavam ali o seu meio rural, nem sempre conseguiriam emprego nas grandes indústrias. Então, acabavam que eles não tinham para onde voltar. Então, eles iriam morar na rua. E uma dessas ruas aqui de Londres era uma das ruas mais movimentadas ali, desses trabalhadores desempregados que tinham naquela época de 72. Isso gerou consequência como perda de identidade, perda de vínculos, hábitos diferentes, desestruturação familiar, violência e depressão. Quando você deixa o campo e vai para uma cidade em busca de um trabalho e a maioria ali não consegue ter o seu trabalho, o que acontece? Além do desemprego, começa a acumulação de pessoas, aglomeração em uma determinada área. Essa aglomeração, ela, junto com ela, começa a se perder a sua identidade, começa a se perder quem você é, tá? Que era aquele trabalhador rural, que morava na fazenda, que tinha suas crenças, as suas regras familiares, então isso começa a se perder, porque está tudo fora do controle dele. E aí começa a perder vínculo familiar, a perder hábitos, né? Completamente do que ele tinha, do que ele fazia, ele começa a perder esses hábitos dele. E tem aí a desestruturação familiar, que aí eles começam a abandonar suas famílias, a ir para outros lugares em busca de outros empregos. E também temos a violência, que começam a roubar, a matar para sobreviver. E depressão, né? Aqui, vou falar não, deixa quieto. Aqui nessa imagem vocês podem ver que não são adultos trabalhando, né? Que são crianças. Naquela época, gente, quanto mais novo você era, melhor para o trabalho, porque você iria demorar a envelhecer, então para eles seria lucrativo você estar trabalhando ali sempre. Então aí a gente está vendo aí crianças trabalhando de todas as idades. Pode perceber que aqui tem um menor, outro maior, aqui tem um pequenininho, aqui também, que são as mulheres. As mulheres não trabalhavam em fábrica, então elas ficavam mais com afazeres domésticos, então elas iriam trabalhar em casas, né, ajudando ali no afazer doméstico do dia a dia daquelas pessoas. Nessa época não existia a questão do trabalho infantil, tá? Era liberado crianças trabalharem. Mas não era um trabalho digno, era um trabalho forçado, então... Sem ter referências e raízes, as pessoas acabaram se apegando ao sistema de nação. Além disso, diversos intelectuais começam a escrever, pintar e compor obras que se referem à cultura popular e ao folclore, passando a ressaltar as perdas comunitárias, a reconstruir a história, o idioma e os costumes do povo. Então, aí, com essa perca de raiz, eles começam a criar um outro tipo de cultura, um outro tipo de raiz que mistura a miscigenação, é a mistura das nações, é a mistura de um povo diferente, de uma cultura diferente. Então, aí, aqui encaixa a definição certinha do que os espanhóis pensavam, que a nação é um todo, não é só questões separadas como a definição brasileira trata, mas sim como um todo, um conjunto completo. Mas isso também gerou outro tipo de consequência, como sindicatos. Os sindicatos, né, que vêm aí por questões das pessoas, a forma que as pessoas estavam trabalhando, sendo exploradas no trabalho de mão de obra escrava. Porque, pessoal, por mais que acabou a escravidão, mas ainda, tá, eu ainda vou falar, e ainda hoje em dia, existe sim a mão de obra escrava, o trabalho escravo. Vocês podem ver que até um tempo atrás aí apareceu campanhas aí de lojas famosas pedindo para boicotar, que as pessoas, marcas chinesas aí, eu falei até meio assim enganchado para não dar problema depois, né? Que eles estavam fazendo boicote à marca pelo jeito que as pessoas trabalhavam. E isso acontece muito fora do Brasil, tá? Acontece muito mesmo. Não quer dizer que aqui no Brasil não aconteça, acontece sim.
Vocês podem pesquisar que vocês vão encontrar casos aí que aconteceu até esses dias para trás mesmo, eu estava vendo na televisão, aconteceu trabalhadores trabalhando de forma escrava. Então acontece, mas isso acontece mais ainda em um certo determinado país aí que se considera muito, muito desenvolvido. Não vou nem citar o resto. Então, grupos e partidos políticos, associações, grupos e partidos políticos, protestos contra o tipo da vida e trabalho impostos pelos patrões e governantes. Então, esse sindicato aqui, ele começa a fazer isso aqui, ó, a manifestar, a fazer greves, para que os trabalhadores tivessem salários dignos, trabalhassem com horários adequados a eles, para que eles não se acabassem de tanto trabalhar aí e não perdessem a saúde. Lembrando, gente, que além de não ganhar bem, eles trabalhavam de uma forma assim, tipo, entravam 1h da tarde e saía só 1h da manhã sem parar para nada, tá? Então, era uma forma de trabalho muito puxada, muito pesada. Aqui é um protesto contra as condições de trabalho, tá? Óbvio, né, que eu nem preciso falar, aqui os trabalhadores manifestando e a polícia aí atacando, tentando reprimir essa manifestação. Nessa época existia greves dos trabalhistas. Hoje em dia não existe mais. Até no ano ali meado de eu acho que 64 ainda havia uma greve trabalhista, mas de 64 em diante para frente isso foi acabando. Até porque se você fizer greve hoje em dia, que não seja um órgão público, tá? Porque, por exemplo, Correios faz greve, escola faz greve, mas tá ok. Não vai ali acontecer nada, a não ser uma reposição depois de aula. Mas acontece no caso quando o funcionário ele não é efetivo. Quando ele é contrato, acontece sim, é mandado embora. Mas hoje em dia, nas grandes empresas, que nem acontecia antigamente, não acontece mais, porque eles podem mandar o funcionário embora por justa causa, tá? Por estar criando motim dentro da empresa, fazendo o dono ali ter prejuízo. Para frear as pressões sociais, os governantes adotaram uma série de reformas para manter a ordem. Limitação nas jornadas de trabalho, ou seja, vai reduzir a quantidade de tempo que você trabalhava. Se antes era 16, 17 horas, agora vai passar a ser 12, 8 horas, acho que é 8 horas de carga de trabalho hoje em dia. Controle do trabalho de mulheres e crianças. As mulheres, como eu falei para vocês, elas trabalhavam mais em serviços domésticos, tá? Mas havia grandes empresas aí que era de lavagem de roupas, tecidos, essas coisas, então as mulheres também estavam trabalhando nessas empresas. Até então, o Dia da Mulher, ele foi demarcado por um incêndio em uma fábrica têxtil, onde matou várias mulheres, né? Ampliação do direito do voto, direito à aposentadoria e democratização do ensino, ou seja, agora as pessoas podem votar, podem se aposentar e podem estudar. Professora, mas antes as crianças não estudavam? Não, gente, elas iam, crianças, tá, que eram pobres, elas iriam direto para o trabalho, elas não tinham condição de estudo. França, lá na França, entendemos os sentimentos nacionalistas. O que era o sentimento nacionalista na França? Sentimentos nacionais impulsionados pela Revolução Francesa. A gente já viu sobre a Revolução Francesa. Retomada do antigo regime com o rei Carlos X e em 1824. Lembra que o regime era um regime... Ai, gente... absolutista, que era só o rei que governava. E aí, com a Revolução Francesa, eles começaram a mudar essa questão. Revolução Liberal de 1830, deposição de Carlos X, rei Luís Felipe de Orleans, o rei burguês. A palavra de ordem tornou-se revolução. Então, quando há uma mudança extrema, não é uma mudancinha simples, é uma mudança extrema. É conhecida como revolução, porque mudou um todo, mudou por completo. Condições sociais degradante, ou seja, as pessoas viviam em estado de calamidade, crise agrícola pela falta de trabalhadores rurais,
eclode mais uma revolução, depondo o rei e instituindo o governador provisório, ou seja, durante todas as revoluções aí, ó, aí a gente teve da Revolução Francesa, ajudando todo momento, e lembrando que a Revolução Francesa teve alguns pontos marcantes também, que eu já falei para vocês, ele vem e tira o rei e agora cria um governo provisório. E depois desse governo provisório, eles começam a fazer eleições para elegerem aí os seus representantes do governo. O governo provisório republicano instituiu o voto universal, reduziu as horas de trabalho e criou oficinas nacionais. Este exemplo francês logo se alastrou por diversas partes do mundo, ficando conhecida como Primavera dos Povos. Ou seja, as coisas na França foram melhorando e isso precisava se espalhar. E como era algo bom, era uma revolução boa e se espalhou pelo mundo, então ficou conhecido como Primaveras dos Povos, devido ao que eles tinham conseguido, como o voto universal, todo mundo poderia votar, tanto homem quanto mulher, o trabalho com condições melhores. Então, ficou conhecida como Primavera pela felicidade de uma conquista que estava havendo ali naquela época. Certo? Nossa, hoje eu quase bati na trave. Falta 4 minutos para encerrar a aula. E é isso aí. Hoje, essa semana, eu não vou postar atividade. Na verdade, a atividade que eu vou postar vai ser na quinta. Na quinta, vocês vão estar fazendo para mim e vão poder entregar até terça-feira da semana que vem, sem falta, porque isso aí vai vir todo um processo. Vocês vão fazer pesquisas para mim sobre pessoas que se destacaram na negritude, tá? Da história tanto brasileira, não importa aonde, pode ser daqui, da África, da China, de onde vocês quiserem. O importante é vocês destacar essa figura para mim, ou seja, essa pessoa, vocês vão fazer um texto e eu quero que vocês criem, pode ser em forma de desenhos ou em forma de vídeo, da forma que vocês quiserem. Eu tava com a palavra na boca e eu perdi. Uma campanha de conscientização contra o preconceito, tá? Porque a gente, dia 19 de novembro agora, comemoramos o Dia da Consciência Negra, né? Então, dia 19 não, dia 20, acho que é dia. Sempre confundo as datas, acho que é dia 20 mesmo. E aí, a gente sempre comemora o Dia da Consciência Negra, isso mesmo, dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, e a gente vai fazer um trabalho para uma campanha onde a gente vai conscientizar as pessoas a não ter preconceito. É claro, gente, que isso depende da pessoa, mas se a gente puder fazer um pouquinho assim de diferença na vida de alguém, a gente vai fazer. Então, vocês estão livres para fazer o trabalho como desejar. Na quinta-feira eu vou postar um vídeo explicando certinho como deve ser feito e um arquivo detalhando o que vocês devem fazer. Beleza? Então, por hoje é só.